foi bem rápido, voltamos ao vivo aqui da bancada que salva vidas e esse é o programa de número 116 ao vivo, Saúde Master pela querida TV Master. Nós estamos agora sendo observados por quase toda a Paraíba nos canais 20 e 520 da Claro e aparecem aí as nossas redes sociais. São inúmeras, são totalitárias. O Instagram, nesse endereço, transmite nesse momento ao vivo para todo mundo. O endereço da internet, eu costumo dizer, bastante conhecido, tvmaster.tv. Temos o código QR que vai ficar aí durante todo o segundo bloco do programa e esse é bem fácil. Independente do seu sistema, você aponta a câmera do seu celular e automaticamente você vai poder perguntar. E nós temos também outra interação para quem está navegando. Essa é inédita, é só aqui no programa Saúde Master. Se você quiser fazer uma pergunta através do navegador, é só você colocar por extenso iaidoutora.com, vou repetir, iaidoutora.com, que automaticamente está aparecendo, você será remetido aqui para os nossos dispositivos. Eu já tenho a meu lado uma das arquitetas, ela representa a ArquiMaisMed, que também, com muito orgulho, patrocina aqui o programa Saúde Master, que é a Rosivânia Freitas. Doutora Rosivânia, seja bem-vinda. Vamos conversar, é lógico, sobre arquitetura no âmbito médico-hospitalar. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Fábio. Boa noite a todos e todas que estão em casa nos assistindo. E, primeiramente, agradecer, estarmos mais uma vez aqui. Verdade. E nós da ArquiMaisMed nos sentimos lisonjeadas, estar nesse programa que presta tanta informação no âmbito da saúde à população. E interessante, é lógico, eu anunciei também, a outra arquiteta está aqui nos estúdios, ao vivo, que é a doutora Vanessa Marinho, e vai haver um momento aqui desse segundo bloco, nós estamos, lógico, dentro de todas as medidas de segurança, estamos diante ainda de uma pandemia, e vai haver um momento em que teremos também nessa bancada, nesse segundo bloco, ao vivo, a doutora Vanessa Marinho para falar sobre a arquitetura de um modo muito amplo. E eu quero já começar esse segundo bloco com algumas perguntas, é lógico, mas também com dados frutos da minha pesquisa que habitualmente fazemos aqui no Saúde Master. E, doutora, uma coisa interessante, como o ambiente interfere na condição, ou seja, vou ser bem claro, vamos supor que eu vou agora para uma consulta médica, por exemplo, e eu chego naquele ambiente, naquela clínica. Só o ato de chegar naquele ambiente, de aguardar para o atendimento médico ou hospitalar, isso já influencia diretamente no bem-estar. Quando eu estive pesquisando, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde acha que esse impacto pode chegar a quase 20%. E aí, doutora? É isso, Fábio. A arquitetura, ela influencia diretamente e indiretamente nos pacientes, e não só nos pacientes, em todos aqueles profissionais que estão lá no ambiente clínico hospitalar, também os acompanhantes, os visitantes. Então, todos que estão ali presentes são influenciados por esse meio, E aí o foco também no paciente, que durante toda essa sua estadia, ele tem que se sentir confortável, Tem que se sentir como se estivesse em casa, para aliviar aquele momento lá, que geralmente é um momento de dor, é um momento onde ele está nervoso, E o espaço físico em si, ele influencia no físico e no emocional do paciente.
Ou seja, nós notamos nitidamente, e os senhores, as senhoras irão observar, que no decorrer da nossa interação, essas imagens que gradativamente aparecerão são justamente de projetos encabeçados pelas arquitetas. Já está aparecendo. Vocês vão ver essa excelência. Portanto, as imagens aí são reais. Geralmente aqui da Paraíba, mas a ArquiMaisMed também atua, lógico, em outros estados. Mas eu friso nessa verificação da excelência dos projetos. Portanto, Rosivânia, eu sempre falei com muita ênfase aqui da ArquiMaisMed, porque a gente nota, está na qualidade. E essa qualidade a gente sabe que é regida por vários e vários protocolos na área médica. Não é isso, doutora? Isso mesmo, né? Existem diversas normativas, né, de acordo com a especialidade, que a gente sabe que é infinda, né, nesse meio hospitalar, né, tanto de laboratórios, de uma central de material esterilizado, de um bloco cirúrgico, de cada especialidade clínica, né, dermatologia, de oftalmologia, dentre outros, né? Então, tem de se atentar às normativas existentes e de praticá-las, né? Porque todas elas vão tratar da segurança do paciente e do profissional. Notem, o nosso tema aí aparece agora na tarja, a arquitetura do bem-estar em clínicas, hospitais e centros médicos. Dá para notar que em cada um desses setores há toda uma sistemática. Eu tive lendo, pesquisando, notem como a arquitetura evoluiu, é óbvio. Com a pandemia, o cliente ou o paciente, ele passou a ter um olhar mais apurado nesse sentido. Portanto, a gente sempre dá o alerta, e os médicos, os empresários, eles são sabedores que realmente tem que investir. Hoje o paciente olha, e olha muito para essa qualidade. Não é isso, doutora? Há já esse olhar, que eu costumo dizer, diferenciado nesse sentido da arquitetura. É verdade, né? O paciente, né, ele tem que se sentir realmente acolhido. E o profissional médico, o dono das clínicas, ele tem que oferecer esse conforto para que os pacientes que cada vez mais estão exigentes, né, de se sentir bem, né, e realmente é necessário isso, né? Eu lembro sempre que a excelência aí nos caracteres, né, está aqui trabalhando conosco, é uma equipe muito grande, a excelência é da Janiele em relação aos caracteres. Vamos ver as perguntas, as primeiras perguntas que chegaram em relação à arquitetura. Estamos tratando desse tema, eu posso dizer até inovador nesse sentido na TV brasileira. Diz assim: com a pandemia, projetar ambientes humanizados e tecnológicos ganhou caráter de urgência. Aí vem a pergunta: as clínicas na Paraíba estão se adequando? Quem perguntou, e uma pergunta muito inteligente, do Heitor Silas, aqui do bairro realmente belíssimo, que é o bairro do Bessa. Doutor, e aí? Eu acho que esse olhar está dentro do contexto da nossa conversa. É lógico que ultimamente tem sido até difícil falar com a senhora, com a doutora Vanessa também, e isso é bom porque é muito trabalho realmente. E nesse sentido aí dessa pergunta, qual a sua opinião? Isso, é uma pergunta muito boa, né? Que trata de dois temas importantíssimos na arquitetura hospitalar, que é a humanização e a tecnologia. Esse processo, né, de desenvolvimento da humanização e da tecnologia já vinha acontecendo e, de fato, com a pandemia, ela foi intensificada. Eu trato sempre a humanização e a tecnologia, né, falo sempre que ela parecem estar em dois extremos diferentes. Mas, na verdade, elas, quando se aliam, elas
elas trazem inúmeros benefícios para os pacientes, né, e para os profissionais, né? Então, a gente viu nessa pandemia que muitas clínicas estão se adequando, sim. Nossa demanda mais do que dobrou, né, de procura, de profissionais aproveitando o momento para reformar, para deixar o ambiente mais aconchegante, né? E também clínicas colocando o seu centro cirúrgico, né, fazendo seus procedimentos, trabalhando o local de fazer procedimentos, né, tanto de oftalmologia, principalmente, de dermatologia, de cirurgia plástica. Também estamos vendo no interior da Paraíba, os médicos, né, se associando, tendo seus hospitais, porque aí eles têm o controle, né, do serviço que eles querem prestar à população daquela localidade, sem ela precisar estar se deslocando para os grandes centros. Doutora Rosivânia Freitas, aqui da ArquiMaisMed. É bem interessante, doutora. Eu sou muito observador, os telespectadores já sabem, e a gente nota várias clínicas fazendo as chamadas adequações. Eu acho que isso tem ocorrido muito. Portanto, não é muitas vezes preciso ou necessário uma grande reforma ou então uma reforma total. Mas muitas vezes nós já tínhamos aqui clínicas que seguem todos os protocolos, apenas estão se adequando a uma nova situação, a uma nova realidade. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Portanto, vocês têm visto assim muito trabalho nesse sentido, ou seja, o médico, a médica ou o empresário dessa área, vamos dizer, da saúde, ligar para a ArquiMaisMed e pedir projeto justamente para adequação. Porque agora tem toda a história que talvez venha a ficar adiante do distanciamento relativo, tem toda a parte também de ventilação, tem vários aspectos que estão sendo observados, não é isso? É verdade. A vigilância sanitária, né, ela fiscaliza a aplicação da normativa, mas também, com a pandemia, tem essa questão de tratar os ambientes, né, do espaço que é necessário para receber aquele público que está lá, de tratar o ambiente em si, né, com a renovação de ar, com a iluminação natural, né? Então, são elementos que estão sendo buscados para adequação e para evitar a propagação do vírus. Vocês estão vendo aí, eu costumo ressaltar, as imagens que estão aparecendo são de projetos idealizados, vamos dizer assim, concebidos pela ArquiMaisMed, e esse bloco está exatamente tratando deste assunto. Vamos a uma próxima pergunta que chegou de forma antecipada, e na sequência eu também vou ler perguntas que estão chegando pelo famoso código QR. Vamos ver do que trata. Diz assim: sabemos que o ambiente construído é responsável por fatores que afetam nossa saúde. Como os arquitetos têm visto isso com a pandemia? Quem perguntou foi a Camila Ranieri, aqui do bairro dos Bancários. Doutor, é bem interessante, está dentro do contexto até do que eu ressaltei no início do programa. E qual a visão assim dos arquitetos? Se vê uma mudança nessa postura, qual é a ótica de análise da senhora? Os ambientes dentro dos hospitais, das clínicas, né, já prezam por essa questão de ter revestimentos que facilitam a higienização, né, do ambiente que tenham cores, que tratem o psicológico do paciente e de iluminação. Mas a gente também está vendo, né, que nessa pandemia os ambientes hospitalares estão vindo um pouquinho para a nossa casa, né, para os ambientes externos, e através de um espaço que você coloca lá o sapato antes de entrar em casa, né? Ao invés de ter um propé no ambiente hospitalar, né, você tem um local de ter o seu álcool, o álcool gel, o álcool 70. Então, você tem esse cuidado, né? Os ambientes hospitalares estão cada vez mais buscando ser a nossa casa, né? Trazer elementos mais de aconchego da nossa casa,
mas também a gente tem visto que nas residências, nos locais comerciais, a gente está buscando também esses revestimentos que favoreçam a higienização e que dê base, dê apoio para que a higienização seja feita, né, e que barre a transmissão do vírus. E já que nós estamos falando em qualidade e também em salvar vidas, eu quero falar de um projeto que também faz parte aqui da história do programa Saúde Marte, que é o projeto Nós Salvamos Vidas. Vai aparecer aí a logo bem interessante, porque o projeto ele agrega, na verdade, 4 aplicativos que estão agora salvando vidas no Brasil inteiro, que é o SOS Mulher Brasil, o SOS Brasil Criança, o SOS Amazônia e o SOS Cães e Gatos. Esses 4 aplicativos que aparecem aí na tela agora, eles são gratuitos. Você pode baixar na sua loja de aplicativo e, a partir daí, com simples toques, vocês podem concretamente salvar vidas. O lançamento foi no último dia 12 de agosto e você já encontra todos esses aplicativos disponíveis. Basta buscar, repito, se seu celular é Android ou se o sistema é iOS, não há problema algum. Você baixa gratuitamente e aí tem um telefone, é o 981925555. Se você quiser fazer parte desse grande projeto que hoje já é tido como o maior projeto do Brasil na forma de aplicativos. Aí está o endereço do site, está o telefone que leva ao WhatsApp. Se a sua empresa, produto ou serviço quer conquistar essa certificação, é só entrar em contato. Eu tenho mais uma foto aí ainda nesse contexto. Eu queria, Gil, se possível, que dividisse comigo, se possível. Está aparecendo aí. Eu vim a conhecer essa jornalista e foi uma grata surpresa. Eu fiz questão de ressaltar, porque são momentos importantes e são momentos de Deus, eu sempre digo. Essa que é jornalista, é repórter, é editora de conteúdo, inclusive do Fantástico e também da Globo News, a Roberta Salamone. Quando foi ontem, por volta de 8 horas da noite, eu recebo um telefonema. E ela se identifica, que está ligando do Rio de Janeiro. Eu digo, pois não. Ela disse que já vinha observando o aplicativo, mais precisamente ela se refere ao SOS Mulher Brasil, e que uma vez na tese dela agora de mestrado, pela PUC do Rio, ela vai enfatizar o aplicativo. Portanto, assim, é um momento de muito orgulho, porque eu repito, são coisas de Deus. Portanto, para Deus, nada é impossível. Quando a gente passa a ter uma visibilidade, me refiro aos aplicativos, a gente concretamente podemos dizer, estamos ajudando nesse minuto a salvar vidas. Portanto, eu só tenho a agradecer. Ontem ela passou um roteiro de perguntas que eu vou, obviamente, responder em relação ao aplicativo e será alvo, isso me orgulha muito, de uma tese de mestrado. E se vocês olharem que está aí na internet, basta colocar agora Roberta Salamone, vocês vão ver o histórico dela. É incrível, o currículo, ela já foi indicada através de matérias e reportagens junto ao Fantástico e outras séries, já foi indicada até o Emily ligado com a área do jornalismo, vamos dizer assim. Portanto, é motivo assim de só agradecermos a todos e principalmente a Deus. Vamos seguir aqui com a nossa interação das nossas perguntas que chegam de forma antecipada. O assunto está aí, a arquitetura do bem-estar em clínicas, hospitais e centros médicos. Vamos ver uma próxima pergunta, diz assim:
Com a Covid, nunca falamos tanto em reconstrução. O momento também é de aprendizado na arquitetura. Quem pergunta é o Ivo Suassuna, do Centro. E aí, doutora? É sim, Fábio, um momento de aprendizado na arquitetura, porque a arquitetura, como toda a arte, né, ela tem que estar ligada ao momento que está sendo vivido. Então, a gente tem visto, nas residências, tem se buscado as áreas de vivência, de convivência, né, os terraços, os rooftops, e no ambiente hospitalar também não é diferente. As áreas de vivência, né, de descompressão para funcionários, pacientes ali, onde tem um jardim vertical, né? Inclusive, tem uma clínica de oncologia que a gente está fazendo, né? Então, na sala de quimioterapia, a gente propôs um jardim vertical, né? Claro que com vidro, mas que tem a visão da natureza, né? E que transforma esse ambiente, né? Para melhor. A próxima pergunta eu gostei muito, porque fala de tecnologia no ambiente da arquitetura. É lógico, a tecnologia está presente em tudo, né? Nas nossas vidas, de forma muito incidente. Vamos ver essa pergunta. Diz assim: a tecnologia nunca foi tão necessária e presente na área médica. Aí vem a pergunta: as clínicas estão preparadas para todas essas inovações? Quem perguntou foi a Zuleika Cirne, aqui do bairro, que é belíssimo ali, principalmente para quem mora também de frente para o mar, que é o Cabo Branco. E aí, doutora? Eu acho que as clínicas estão ainda se adequando, estão nesse processo de adequação, né? Tem muito mais de tecnologia que a gente pode explorar, né? Com relação à automação, com relação a questões sustentáveis, né? Porque a tecnologia, ela influencia tanto no tempo, né, na diminuição de tempo, diminuição de custos, né, utilização também de fatores naturais, também a distância, né, porque muitos médicos precisaram fazer a videotransmissão, né, com seus pacientes. Então, esse processo ainda está em desenvolvimento. Para algumas coisas, ele foi intensificado na pandemia, mas acho que ainda tem muito, muito a se ganhar, principalmente nas áreas hospitalares, né, nas commodities, nos aplicativos, em benefício do paciente. A próxima pergunta eu acho que vai versar sobre essa sistemática da aglomeração, né? Nunca se falou tanto. É lógico que aqui a gente toma, desde o início, né, da pandemia, todos os cuidados e continuaremos sempre, né? Ou seja, nós somos realmente legalistas aqui na TV Master. Vamos ver a próxima pergunta, o que trata no campo da arquitetura médico-hospitalar. Vamos ver, diz assim: talvez evitar aglomeração em ambientes médico-hospitalares passe a ser uma norma. Aí vem a pergunta: como projetar espaços com essa característica? Quem pergunta é o Tato Bianco, aqui da cidade, que temos uma audiência muito interessante, de Souza. E aí, doutora? Primeiramente, o profissional arquiteto, ele deve conhecer esse ambiente hospitalar. Qual é o perfil desse ambiente hospitalar? Qual a demanda que ele tem, né, primeiramente? Porque ele pode utilizar várias estratégias, né? Pode utilizar barreiras arquitetônicas, dividindo, separando as esperas, né, por tipo de atendimento, de exame, de especialidade. Ou ele pode também atender por hora marcada, né? Isso já diminui bastante a concentração, a aglomeração de pessoas naquele local. O uso de aplicativos também tem sido muito útil, né, nesse sentido, né, de ter um aplicativo que avise lá a hora que é da sua consulta, se tiver algum imprevisto, né? E também a questão de se pensar a respeito da expansibilidade do ambiente, porque o arquiteto ele não pode somente pensar no momento atual, ele tem que pensar no momento futuro. Então, se há espaço para que o hospital possa se expandir, possa ser flexível, então ele só ganha com isso, né?
Nós estamos no momento ao vivo com a arquiteta, a doutora Rosivânia Freitas. Nós, como avisamos, esse bloco será dividido, porque temos a outra representante aqui, a outra arquiteta, que faz parte do escritório Arque Mais Med, com esses projetos de excelência, que é justamente a Vanessa Marinho. Portanto, por enquanto, doutora Rosivânia Freitas, eu já venho agradecer em nome da TV Master e realmente, assim, a gente nota e eu tenho exaltado o que é comum aqui nos nossos blocos comerciais, no decorrer dos vários programas Saúde Master, a qualidade dos projetos da Arque Mais Med. Portanto, assim, eu não me canso de dizer, vocês estão de parabéns. Realmente, assim, eu Obrigada. Só tenho a agradecer. Nós vamos agora chamar um comercial que eu vou falar justamente sobre a clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Já está aparecendo aí a doutora Gabriela Brasileiro e a partir daí, desse momento, vocês estão observando. Tem aí dizendo, suas rugas te incomodam? E a partir daí, você pode contar com a excelência da clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. É lógico, lá você vai saber, através de uma consulta prévia, por exemplo, todos os benefícios do Botox. Aí aparece, inclusive, a própria doutora Gabriela Brasileiro, que é belíssima, além de tudo, e estará, inclusive, eu quero ressaltar, o nosso próximo programa será o do dia 8 de setembro, e vocês vão ter aqui ao vivo também a doutora Gabriela Brasileiro. Inclusive, ela vai falar de uma linha de produtos na área da estética avançada que leva o seu nome. Aí vocês observam também que todo esse tratamento, quando se fala em rugas, em olheiras, em nariz, em papada, você tem a título de excelência na clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Nós vamos ter na sequência aí o endereço, se você quiser marcar, obviamente, uma consulta, e fica ali no Eco Business, ou seja, na sala 201 do Eco Business, você tem a clínica de estética da doutora Gabriela Brasileiro. E deve aparecer também aí, creio, talvez aí numa próxima tela, mas vocês encontram facilmente aí nas redes sociais o endereço da doutora Gabriela Brasileiro. Vamos continuar aqui na nossa interação. Já houve aqui a mudança, segundo todos os protocolos de segurança, e eu já tenho aqui a meu lado a outra representante, vamos dizer assim, do escritório de arquitetura da Arque Mais Med, que é a doutora Vanessa Marinho. Doutora, seja muito bem-vinda aqui na bancada do programa Saúde Master. Muito obrigado. Boa noite, Fábio. Gostaria de agradecer, né, o convite para participar do programa, mais uma vez, aqui agora pós-pandemia, né, que Verdade. A gente esteve aqui antes da pandemia, para compartilhar um pouco da área da arquitetura hospitalar. Ótimo. E nós vamos, evidentemente, continuar com o mesmo tema, aparece aí, todos podem interagir, vamos responder perguntas, vou repetir o tema, agradecendo a todos que estão trabalhando agora, a produção também da Verônica Amorim, a arquitetura do bem-estar em clínicas, hospitais e centros médicos. Nesse contexto, vamos ver as perguntas que seguem aí, automaticamente na dinâmica extraordinária do programa Saúde Master. Diz assim: tenho observado vários prédios exclusivos para clínicas em João Pessoa. Aí vem a pergunta: há uma tendência de concentração dos vários serviços e especialidades? Quem perguntou foi a Hélia Lopes, do bairro dos Bancários. Doutora, inclusive interessante,
eu vejo também aí que no bairro, talvez o foco, que é do bairro dos Bancários, lá tem aparecido vários prédios, vamos dizer assim, estruturas dedicadas a esse conceito. Eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto e respondesse também essa pergunta. Certo. Os centros medicais, né, no caso, eles estão assim com a tendência realmente, sim, de expansão, né? Primeiro, por questão de custo, porque você vai centralizar serviços no único prédio. A questão da parte de instalações, que é uma parte cara de investimento, grupos geradores, gases medicinais, a parte de coleta de resíduos infectantes. Então, em vez do profissional estar separadamente e ter que contratar esse serviço, quando você está concentrado no único prédio, esse custo é rateado entre todos. Fora do benefício, né, assim, da comodidade do paciente, de poder resolver todos os seus, vamos dizer, problemas no único lugar, né? De ter diversas especialidades no único centro e ele poder resolver ali de forma mais rápida e fácil. A doutora Vanessa ressalta, lógico, com muita prudência, com muita inteligência, e nas minhas pesquisas, né, a gente nota essa concentração e um olhar maior com a pandemia, ela se torna muito necessária, às vezes até, doutora, por uma questão de sobrevivência. E uma coisa muito interessante que eu vejo, não só na área médica, e nosso público é bastante inteligente, é a troca de conhecimento. Portanto, se você tem ambientes como esse, projetado, onde estão vários e vários consultórios, vários e várias clínicas, isso vai gerar toda uma distribuição do conhecimento. E isso também ajuda a salvar vidas. Não é isso, doutor? É muito interessante porque essa troca de conhecimento, eu acho que principalmente com a pandemia, as pessoas foram vendo que isso é muito salutar. Isso, porque você acontece o networking também, né? Verdade, de verdade. Conhecer até outros profissionais que você não conhecia ali, até o seu próprio vizinho que você nunca tinha ouvido falar. E tendo essas pessoas próximas a você, é bem mais fácil de haver essa comunicação, né? É verdade, todo esse intercâmbio, né? Inclusive foi muito interessante, né? Está sendo ainda e será para sempre que essa comunicação entre setores, entre especialidades e especialistas, já que estamos tratando aqui, é lógico, da área de saúde, isso foi fundamental. Na Covid, eu acho que o olhar para a tecnologia atingiu realmente assim um índice grandioso. E nesse sentido, nós já falamos nesse bloco que muitas pessoas estão pensando em ambientes também que prezem pela estrutura e pela ventilação. Essa próxima pergunta, creio que vai ressaltar esses aspectos e, logicamente, a doutora Vanessa Marinho vai responder. Vamos ver o que diz aí. Cada vez mais a ventilação e a iluminação natural são incorporados nos projetos. Aí vem a pergunta. Os empresários médicos paraibanos têm aproveitado o sol? Quem pergunta é o Antônio Pedro, aqui do bairro do Aeroclube. Doutor, eu achei muito interessante. É lógico que aí ele está visualizando, com certeza, aproveitar o sol para, evidentemente, a energia solar. É lógico que as pessoas começaram, às vezes, a pensar, isso vai mudando, que é muito caro, mas a gente já sabe que hoje o custo-benefício é total. Portanto, eu tenho certeza que as clínicas, as novas estruturas já estão pensando concretamente e com inteligência em aproveitar o nosso belíssimo sol. E aí, doutora? Isso tem sido um pedido assim, de 100% dos clientes do escritório, né, do aproveitamento do sol, né, o uso da energia solar com as placas fotovoltaicas e também da questão do reuso de águas, né, das águas das chuvas,
das águas pluviais. A renovação de águas, né? Pois não. Não, pode seguir. A renovação de águas ela é bastante interessante também nessas estruturas, né? Porque você cria todo aquele conceito que eu acho que é cada vez mais buscado da sustentabilidade, né? Ou seja, as pessoas têm tido, eu creio, cada vez mais esse olhar em deixar a estrutura cada vez mais sustentável, porque isso está ligado, é lógico, com a saúde, né? A gente está, inclusive, está se falando muito agora numa crise energética, né? As pessoas estão aí agora preocupadas em economizar e está aí o sol. Não é esse o contexto, realmente? Isso, é um investimento inicial, né? Assim, mas que a curto prazo você já tira esse custo, né? É verdade. E uma coisa que eu vejo, até porque eu tenho uma ligação, né, com o escritório em relação à energia, principalmente eólica, mas também solar, hoje já se faz todo o financiamento e ele já tem toda a previsão. Portanto, não importa se é uma clínica de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, ele já diz na hora em quanto tempo você já vai passar, inclusive, a ter ganhos a partir daquela energia sustentável utilizada. Vamos, na sequência, a mais perguntas que estão chegando aí no contexto do programa ao vivo pela TV Master de número 116. Vamos ver o que diz. Diz assim: as instalações hospitalares são caras e ficarão ainda mais. Será que os médicos estão dispostos a investir? Porque muitos só pensam em ganhar e ganhar. Quem pergunta aí é o Misael Montes do Catolé. Doutora, qual é a análise da senhora? Eu sei que estão investindo e que em um mercado tão amplo existe de tudo, né? Existem aqueles que não investem, mas tem os que estão tendo todo esse olhar para um novo momento. É isso mesmo? Isso. Na verdade, não é só a parte de instalações hospitalares que estão caras, né? Com a pandemia, tudo aumentou. Qualquer reforma que você precise fazer na sua casa, alguma reforma civil assim simples, o valor realmente triplicou. Mas os médicos eles se preocupam bastante com o investimento, né? Eles querem trazer realmente conforto para o paciente, querem passar o melhor para ele. Ou seja, a gente nota nesse contexto da análise, e dá para se verificar uma coisa que eu noto muito, assim, o aparecimento de várias, vamos dizer assim, novas clínicas, né? A gente tem visto muito isso, eu digo no olhar agora, tanto de João Pessoa, como também, basicamente, de 15 em 15 dias eu vou a Campina Grande e tenho visto muito esses aspectos. A gente vê tanto adequações em clínicas, como também novas estruturas que estão surgindo. E eu sei, doutora, que várias estruturas dessas estão sendo projetadas pela ArquiMaisMed. Aí eu queria que, já nesse finalzinho de programa Saúde Master, que você falasse um pouco, pudesse dizer o endereço, as redes sociais. Eu já estou sabendo e vou avisar em primeira mão, daqui a pouquinho vocês vão ter também o aplicativo da ArquiMaisMed. Portanto, os recursos que já são de excelência ficarão realmente ainda mais totalitários. Portanto, eu já quero, assim, de antemão agradecer realmente a presença da doutora Rosivânia, que esteve aqui em parte desse segundo bloco ao vivo, e agora da doutora Vanessa, que ela vai justamente falar sobre a ArquiMaisMed. Isso, nós estamos com muitos projetos, né? A demanda aumentou bastante, inclusive em várias cidades e interior da Paraíba também. Em questão da parte de tecnologia, nós estamos com ampliação de serviço de uma clínica de imagem, até em Campina Grande, de uma clínica de imagem que está fazendo a instalação de uma nova ressonância magnética. Interessante. Então, tem todo um
cronograma a ser seguido, com empresas de vários locais do Brasil, para poder fazer a instalação, que assim, é bem complicada, né? E tem que ser bastante segura. Ô, Vanessa, eu tenho visto também projetos de vocês de excelência, está aparecendo aí, como eu falei, no decorrer desse bloco, inclusive em setores oncológicos, né, que devem ter muitos detalhes técnicos, né? E eu vejo, muitas vezes, teve uma semana dessa que eu procurei a doutora e disse, não, está num projeto ali, está vendo, é um setor de oncologia. De repente eu procuro as doutoras, estão agora numa clínica, estão projetando, e isso me deixa muito satisfeito. Além de tudo, a gente conta aqui também com o patrocínio da Arque Mais Med, portanto eu só tenho realmente que agradecer. Como é que a senhora está vendo e como é que está distribuindo esse tempo? E estão perguntando também aqui o endereço do Instagram e também o telefone para entrar em contato. Certo. O nosso endereço do Instagram é @arquemaismed e o contato é 99332-3002. A gente realmente está com muitos projetos, né, Fábio? Inclusive, verdade, no interior da Paraíba, nós estamos fazendo hospitais de médicos que estão se associando e querendo fazer os seus próprios hospitais, com seus blocos cirúrgicos, né? Porque é uma forma até de diminuir a infecção hospitalar, reduzir o número de tipos de cirurgias, por exemplo, no hospital público, que é o que eles têm naquela localidade, e oferecer um serviço de excelência com bastante tecnologia no setor privado também, para evitar que esses pacientes precisem vir à capital para poder fazer suas cirurgias. Muito obrigado à doutora Vanessa Marinho, que está aqui, já agradecendo também, está assistindo aqui, foi em parte nesse segundo bloco, deu informações realmente relevantes e valiosas, que foi a doutora Rosivânia Freitas, da Arque Mais Med. E daqui eu só tenho a agradecer, espero de coração que vocês tenham gostado e acompanhem os programas Saúde Mais que virão. Vocês vão ver coisas extraordinárias. Eu me refiro justamente à informação. A essa informação que é diferenciada, é uma informação pesquisada, que realmente você só vai conhecer, assistir, entender aqui no programa Saúde Mais. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a enorme audiência e realmente que todos fiquem com Deus. Muito obrigado de coração.